tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e a nossa resenha de hoje, como sempre, é o tema mais votado pelos nossos seguidores aqui na nossa comunidade do YouTube. Nós vamos falar sobre os temas transversalidade e interdisciplinaridade, usando para isso um texto da professora Lenise Garcia. Mas como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Alguns temas na educação, quando eles são muito novos ou quando eles ainda não são aplicados diretamente na nossa área, na área educativa, é bem comum que os autores utilizem exemplos ou analogias de outras áreas que já utilizam esses termos para explicar como funcionaria no nosso contexto. Nesse texto, a professora Lenise Garcia faz isso, mas ela utiliza dois conceitos, o prisma e também um bolo, a realização de um bolo. No entanto, nesse vídeo nós vamos usar um terceiro modelo que pode ser utilizado para explicar esse conteúdo, que faz bastante sentido e também que ajuda a conectar os dois conceitos. E é por isso que a partir de agora nós usaremos a analogia dos seriados policiais, ou os seriados no estilo CSI. Nesses seriados policiais, normalmente, há 3 momentos muito importantes. No primeiro, as pessoas vão até o local para coletar as informações, coletar todos os dados que estão na cena de um crime. No segundo momento, os profissionais vão cada um para a sua área, fazer a análise, entender, aprofundar os conteúdos. E no terceiro momento, eles todos reúnem as provas, colam em um mural ou colocam sobre uma mesa e começam a fazer conexões, a relatar as informações e também os paralelos que existem entre essas informações. E é somente nesse momento em que tudo está conectado, tudo está relacionado, é que os protagonistas têm uma visão geral do conteúdo, conseguem entender toda a cena do crime e resolvem o caso. Veja que só coletar as informações não foi suficiente, só analisar em áreas separadas também não foi suficiente. O que os seriados nos mostram é que nós precisamos coletar, trabalhar e relacionar esses conteúdos para daí eu ter os meus resultados, para daí eu resolver os meus problemas. Mas como eu levo essa lógica para a sala de aula? Ou em outras palavras, como é que eu uso a interdisciplinaridade na escola? Vamos utilizar a mesma lógica do seriado policial. No primeiro momento, nós, profissionais da educação, coletaríamos todas as informações no currículo bimestral, semestral, anual. Verificaríamos também o currículo do município, projeto político-pedagógico, DCNs, BNCC e tudo mais. No segundo momento, todos os profissionais, as várias áreas, várias disciplinas, reuniriam os conteúdos que foram selecionados por cada uma das partes. E no terceiro momento, nós faríamos as conexões, ou conectaríamos todos os conteúdos para que nós conseguíssemos ter essa visão mais ampla. Mas eu vou dar um exemplo prático de uma turma de professores que quisesse planejar um conteúdo que girasse em torno de natureza na região. Assim, com todas as informações dispostas, o professor de geografia, por exemplo, poderia delimitar qual é a área que seria feito um estudo junto com os alunos, ou um estudo dentro da sala, ou mesmo uma visita até o local. Para ajudar a compreender melhor esse conteúdo, ou para ir com mais informações até o local, o professor de história sugere que existe algumas informações históricas que ele pode atuar junto com as crianças. Logo, o professor de português sugere que no estudo de gêneros textuais, ele pode trazer reportagens que falem da mesma região, só com uma visão atual. E o professor de artes poderia trazer a ideia sobre a arte indígena daquele local. Veja que cada professor foi complementando a informação e também gerando um quadro maior de informações. Assim, no primeiro momento, o professor consegue perceber o conteúdo sobre vários ângulos e vários aspectos, e no segundo momento, esses professores ajudariam seus alunos a perceber também quais são as conexões que nós encontramos no mundo real, entre todas as informações de um mesmo lugar, ou todos os pontos de vista, todos os ângulos e todos os conhecimentos que afetam o mesmo lugar. Mas vamos então mostrar como é que a autora vai citar exatamente essa ideia. Com a interdisciplinaridade, busca-se os possíveis pontos de convergência entre as várias áreas e a sua abordagem conjunta, propiciando uma relação epistemológica entre as disciplinas. Com ela, aproximamo-nos com mais propriedade dos fenômenos naturais e sociais, que são normalmente complexos e irredutíveis aos conhecimentos obtidos quando são estudados por meio de uma única disciplina. Veja que se eu estudar só geografia do local ou só história do local, ou mesmo que eu estude os dois conteúdos, mas que ele não tenha relação, eu não consigo ver a complexidade do todo. Então, esse tipo de trabalho, o interdisciplinar, que ocorre entre as disciplinas,
o que conecta as disciplinas, ele é extremamente relevante para as instituições que querem oferecer uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem que prevê a complexidade do mundo. E é por estes motivos que a interdisciplinaridade questiona o ensino fragmentado, separado, dividido, pois ele não permite compreender as relações que há entre os saberes. O segundo conceito que a autora traz no texto é transversalidade, que no Brasil, a nossa prática direta, ou o termo que nós vamos mais utilizar no dia a dia, são os temas transversais que foram previstos nos parâmetros curriculares nacionais. A autora vai falar sobre esses temas transversais, ou esses assuntos que perpassam todas as disciplinas. É mais um dos elos que nós traríamos para ter uma aprendizagem que compreende o mundo complexo. E quais são os 6 temas transversais? A autora vai citar ética, meio ambiente, saúde, trabalho e consumo, orientação sexual e pluralidade cultural. A defesa que a autora traz para a utilização exatamente desses temas transversais durante as nossas aulas ou na construção dos planos de trabalho interdisciplinares é que todos esses temas são questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações macrosociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões. Mas não é somente esse argumento que a autora vai trazer sobre a importância da utilização dos temas transversais. Ela também fala que os temas transversais envolvem um aprender sobre a realidade na realidade e da realidade, ensinam um intervir na realidade para transformá-la, ver uma situação, compreender para poder agir, abrem espaço para saberes extraescolares. Em outras palavras, nós pegamos conteúdos que fazem parte da vida da criança em outros contextos e trazemos, incluímos na discussão da sala de aula. E por fim, existe um trabalho sistemático, contínuo, abrangente, integrado no decorrer de toda a educação. Mas em que momento nós vamos utilizar os temas transversais? Eu já sei da sua importância, já sei a definição, mas como que eu faço para utilizar ele de forma sistemática? E é nesse momento que nós vamos começar a integrar, a conectar esses dois conteúdos, interdisciplinaridade e transversalidade. Isso porque a autora diz que a transversalidade é um modo particularmente eficiente de se elaborar os programas de ensino, é fazer dos temas transversais um eixo unificador, em torno do qual organizam-se as disciplinas. Toda se volta para eles como para um centro, estruturando seus próprios conteúdos sob o prisma dos temas transversais. As palavras que ela utiliza, então, são eixos, centro e algo que vai conectar todas as outras informações. Para falar como é que isso vai acontecer na prática dentro da nossa escola, vamos voltar para o exemplo anterior, quando sentamos todos juntos para fazer um planejamento sobre a natureza na região, ou a natureza da região. Quando eu estou fazendo esse tipo de atividade, ou quando o policial está preparando o seu mural ou a sua bancada, onde ele vai conectar todas as informações, uma informação fica no centro, bem acima. Normalmente é a vítima, mas na escola a gente vai utilizar exatamente os temas transversais. Assim, o título da minha aula seria Natureza da Região. E a informação principal, o eixo, o início, o centro da informação seriam os temas transversais que nós, professores, consideramos que faz parte, que tem sentido com aquele conteúdo. Neste caso em específico, utilizaríamos meio ambiente, ética, trabalho e consumo e também dá para falar sobre a cultura dessa região. Mas aqui preste atenção. Tudo deve estar conectado e tudo deve fazer sentido. Não vale só jogar os temas para cumprir alguma coisa que for definida por algum documento. É preciso que a gente reflita e identifique que discussão da atualidade ou que discussão que é vivida pelo aluno pode ser percebida também pelos conteúdos escolares. É por ver essa conexão, essa ligação e principalmente essa validade na utilização desses dois conceitos juntos é que a autora vai dizer que a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de se trabalhar o conhecimento que buscam uma reintegração de aspectos que ficam isolados uns dos outros pelo tratamento disciplinar. Com isso, busca-se conseguir uma visão ampla e adequada da realidade que tantas vezes aparece fragmentada pelos meios de que dispomos para conhecê-la e não porque ou seja em si mesmo. A autora também fala que ela compreende que no início fazer esse tipo de mudança, pensar de uma forma diferente, ele é um pouco mais complicado, ele leva um pouco mais de tempo. Mas depois isso se torna parte do seu dia a dia
Isso começa a integrar a sua forma de pensar, você começa a conectar as informações e com o tempo isso vai fazer muito mais sentido para você do que as velhas lógicas, as lógicas que nós utilizamos dentro da escola hoje. Sem contar que vai contribuir para uma educação efetivamente de qualidade. Para finalizar, eu preciso te falar que os termos que são ligados ao currículo da educação ou à forma de organizar a educação não são só esses termos. Nós podemos falar em multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e várias outras temáticas. Mas o foco dessa autora é te mostrar um caminho que para ela faz mais lógica, que pode ser trabalhado junto. Ele deve ser trabalhado conjuntamente. Em outro momento, nós vamos trazer outros autores que vão trabalhar essas outras perspectivas, as outras formas de enxergar. Bem, por hoje é só. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, por favor, curta, que é só assim que eu fico sabendo se nós devemos ou não continuar esse projeto. E não se esqueça que lá no Intensivo Pedagógico, agora a gente começa a verificar como é que esse conteúdo cai na prova. Eu preparei um material para você com as palavras-chave que você deve perceber em cada tipo de questão e também selecionei 20 questões comentadas para você resolver. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!